falaram pra gente que a gente ia ser vitorioso, falaram pra gente que as coisas iriam dar certo, que a gente esse ano ia ser o melhor ano da nossa vida. Eu antes ia pra internet e eu dançava musiquinhas com short aparecendo a bochecha da minha bunda. Eu não via problema. Eu quero que se dane. Que se dane o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Vai pregadora falar de roupa de mulher, eu quero que ela se lasque. Minha bunda, toma, arrasta pra cima e aposta no tigrinho aí, fera. Vai ser bom pra sua família. Olha meu avião, vai, toma, vai, cervejinha. Vai, mãe, toma uma cerveja aí, vamos encher o rabo de cachaça. Gente, tô numa ressaca, isso não incomoda ninguém. Sejam muito bem-vindos aos Sócios de Vida. Da nossa casa pra sua casa. Então, o tema de hoje é algo incrível, algo que vai transformar a vida de muitas pessoas, assim como transformou a nossa. Sim. E eu já vou te pedir, se você puder, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e comentar, porque a gente está sempre lendo os comentários de vocês, tem nos ajudado, nos fortalecido a continuar. Tem muita gente que reclama, dizendo que está curto, que é pouco, que tinha que gravar mais. Então, comenta pra gente, porque aí ajuda no próximo. Bom, o tema de hoje, a pergunta de hoje, que vai ser o cerne do nosso podcast, vai ser: como Jesus mudou a nossa vida? O que aconteceu desde que Jesus entrou na nossa vida? O que você me diria? Mais do que isso, o que é Jesus entrar na vida da pessoa? Mas não muda a pergunta, porque eu fiz a pergunta para você. Para mim? Eu tenho que responder? Uhum. Bom, eu sempre falo o seguinte: quando a gente vai responder qualquer pergunta, quando a gente entra em qualquer tema, a gente precisa voltar para o passado, né? Às vezes, a gente imagina assim que, cara, eu vou ter... Sempre tem, né? O momento assim, cara, o meu encontro com Jesus foi nesse momento. Mas, eu particularmente, na minha experiência, na minha vida, eu olho para trás e eu vejo que a gente teve grandes momentos com Jesus, grandes momentos na nossa casa, em momentos em que a gente não conhecia nada da Bíblia, em momentos que a gente não conhecia nada de religião, em momentos que a gente não conhecia nada sobre o nosso conhecimento era muito pequeno, mas a nossa entrega era muito grande. E eu não olho para o momento em que eu fui batizado nas águas como um momento em que encontrei Jesus. É uma outra questão, entende? Eu não vejo eu vejo que a gente sempre esteve caminhando lado a lado, errando muito mais antes, pecando literalmente muito mais antes, fazendo coisas que hoje a gente olha para isso e fala, pô, não faz nenhum sentido isso. Mas era a época de aprendizado, era a época onde a gente podia errar, né? A gente sempre fala que o tempo da ignorância, ok, ele passa. Agora, a partir do momento que você sabe, você persiste no erro, isso é um pecado absurdo, um pecado muito grande. Então, dito isso, aí a gente chega nesse ponto. Porque, por exemplo, tinham vezes, por exemplo, a gente lá no Rio de Janeiro, a gente não ia na igreja, não fazia nada, mas a gente tocava uns louvores, ouvia louvores no carro. Quando a gente estava junto, a gente pegava o violão naquela primeira casa de Atibaia lá. Tem vários vídeos de 2016, 15, 17, a gente tocando no jardim de casa louvores que hoje a gente escuta pra caramba, assim, né? Ficou normal, mas na época a gente já fazia isso. Cara, nossa, tem algo diferente, sabe? Então eu acho que na minha vida, no meu olhar, o olhar que eu tenho para a espiritualidade, para Jesus, para a Bíblia, foi pouco a pouco, mas sempre caminhando junto, você entende? E eu acho que é como na vida, como a disciplina de qualquer coisa na vida, um pouquinho, até que você chega no ápice. Eu acho que o ápice, na minha visão, é o momento que a gente vive hoje. Então, em vários aspectos da minha vida, assim, completamente transformado. É que eu sempre vi uma congruência na sua caminhada, desde que eu te conheço, desde que a gente está casado. O Rodrigo sempre teve um alinhamento e uma espiritualidade muito firmada. O Rodrigo, ele é uma pessoa muito centrada, ele é muito racional, ele vai zero para a emoção. Ele não é levado, por exemplo... eu lembro a primeira vez quando a gente estava na igreja e teve um momento de profecia. E a gente nunca tinha visto aquilo, a gente nem fazia ideia do que era. E eu, ao ver
um pastor falando coisas da vida de uma outra pessoa e a pessoa se emocionando, eu automaticamente me emocionava. Porque eu sou muito mais emocional, eu sou muito mais, assim, emotiva, muito, para mim é tudo muito, para mim é tudo nada. E Rodrigo não, ele é muito centrado. Eu julgo a profecia só. Rodrigo, ele sempre foi assim, ele sempre Parte foi do- muito... do mais Parecia que ele já racional tinha mesmo. lido a Bíblia, porque a Bíblia diz para você julgar a profecia, né? Para você poder julgar aquilo que está sendo dito. Então, para quem não sabe, profecia é quando um pastor ou uma pessoa chega para você e fala coisas da sua vida. Mas para isso a Bíblia diz que adivinhas fazem isso. Então não necessariamente é Deus te falando. E se você não tomar cuidado, dependendo da profecia que você recebe, são só de coisas maravilhosas, de coisas incríveis. E aí você vai. E aconteceu muitas vezes isso com a gente. E aí, então, quando eu estava no quarto do hospital com o Rodrigo, meu marido, entre a vida e a morte, eu vou questionar, porque falaram pra gente que a gente ia ser vitorioso, falaram pra gente que as coisas iriam dar certo, que a gente Esse ano ia ser o melhor ano da nossa vida. Aí eu ia falar, Diversas coisas muito positivas. Então, sua fé não pode estar firmada nessas coisas. E Rodrigo sempre foi muito centrado nisso. Quando eu faço a pergunta para ele do como foi o encontro com Jesus, e ele diz que para ele sempre foi, ele sempre teve, e esses momentos foram reais, né? Que a gente tocava louvor, cantava. Mas falando de mim, eu via uma incongruência. O que significa essa incongruência? Ao mesmo tempo que a gente estava lá tocando louvores, 2 dias depois a gente estava em casa fazendo churrasco, todo mundo bebendo e cantando músicas com letras depravadas, com letras terríveis. Então, eu não estou aqui julgando se você ouve esse tipo de música, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Só que eu entendi através da palavra de Deus, através da Bíblia. Se você for ler, se eu não me engano, Tiago 3, diz que a mesma boca que saem palavras de bênção é a mesma boca que sai palavras de morte, e que você não tem noção do poder que há na sua boca. Que o homem, ele já conseguiu domar animais, já conseguiu domar leão, serpentes, tudo que você possa imaginar. Mas a única coisa que o homem não conseguiu domar foi a língua. Porque dessa língua profere palavras de bênção e palavras de morte. Então, quando você está cantando determinadas músicas, você está profetizando, declarando, proferindo maldição sobre a sua vida. Tem muitas músicas que a gente cantava assim, tipo de sertanejo. Porque eu tô com você, mas eu tô pensando em outro. Porque eu te traí, mas eu te amo. Se você for ver, você tá levando o inferno para dentro da sua casa. E aí você fala assim, cara, eu não tô entendendo por que tá acontecendo essas coisas. Mas é você que está falando. Então, quando você se torna entendedor da palavra, da Bíblia, você começa a entender que, cara, eu tudo posso, mas nem tudo devo. Eu canto louvor, mas eu tenho que ter uma compostura com Deus. Então, quando a gente canta aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É porque aquelas coisas que você fazia antes, você já não consegue mais fazer. Então, o meu verdadeiro encontro com Jesus foi em 2021, dia 3 de janeiro de 2021, que foi quando eu recebi de fato, conscientemente, o Espírito Santo dentro de mim. Foi quando as coisas velhas passaram e eu já não conseguia mais fazer as coisas de antes. Então, eu antes ia para a internet e eu dançava musiquinhas com short aparecendo a bochecha da minha bunda. Eu não via problema. Eu não via. Sabe o que você tá fazendo algo e você fala assim, o que tem? Tipo, eu tô me divertindo, não tô sensualizando pra ninguém, tô nem aí pra galera. Eu tô, tipo, me divertindo, essa sou eu. Eu não via problema. E o que aconteceu comigo? Não foi que eu comecei a ver problema diante das pessoas. Eu quero que se dane. Que se dane o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Vai pregadora falar de roupa de mulher, eu quero que ela se lasque. A única coisa que acontece comigo é que o meu espírito, o Espírito Santo que habita em mim, esse corpo aqui não consegue mais fazer determinadas coisas que eu fazia antes. Então, hoje, se eu colocar um short parecendo a bochecha da minha bunda, eu uso. Na minha casa, eu uso o que eu quiser. Mas eu pegar o celular para gravar, eu não consigo postar. Coisa que eu conseguia fazer antes. Mas essa é a essência, você não conseguir mais fazer por você, pelo Espírito Santo, pelo conhecimento que você tem hoje da Bíblia. Mas você entende o quê? Que é diferente do que você está dizendo assim. Não, mas porque Jesus sempre habitou na nossa vida, porque eu sempre senti... Mas o meu comportamento não dizia isso. Entendi. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que a gente vai criando consciência.
Você vai exercendo Ok? níveis, né? Você vai subindo de níveis de E aí, profundidade. tanto que, se você para de exercer esse crescimento de consciência bíblica, da palavra de Deus, da sua vida, intimidade com Deus mesmo, você pode estar na igreja de segunda a segunda, minha querida. De segunda a segunda que você vai estar fazendo merda. E tem muita gente. Tem muita gente. Por quê? Vou ser muito mais direto aqui. A maioria das pessoas que estão na igreja de segunda a segunda aí, que vão um monte de vezes para a igreja, fica falando, nunca leram a Bíblia. Estão seguindo pura e simplesmente o que um pastor está entendendo daquilo, transferindo para eles através de um culto, que tem o seu poder também. Mas não é essa a questão. A questão é, poxa, seja menos alienado por pessoas e mais apaixonados por Jesus, seja menos alienado por pessoas e entendedores da Bíblia, entendedores de colocar em prática aquilo que você está vendo, porque não adianta nada. A pessoa fala, aleluia, labacantarabachuia e tal, não sei o quê, e cara, vira as costas, fala mal do fulano, fala mal do outro, tá seguindo, vê pornografia, faz coisas completamente fora. Rodrigo, mas as pessoas são pecadoras. E se for com esse carimbo, com essa, como fala? Com essa desculpa, aí ferrou. Cara, as pessoas são pecadoras, são responsáveis por aquilo que elas têm na mão. Elas são responsáveis a partir do momento que eu sei, eu não posso fazer, ponto final. Mas caiu em pecado. Ok, caiu em pecado, beleza. A grande questão não é cair em pecado. A grande questão é cair em pecado também. Mas a grande questão é alcançar a sua consciência em Jesus. Alcançar aquele íntimo, aquele momento que você fala. Por exemplo, igual quando a gente estava no hospital. Poxa, passei 15 dias do ano passado no hospital, tive um problema de saúde, do absoluto nada, e poxa, a gente estava lá, as pessoas entravam, as enfermeiras americanas, todo mundo, as pessoas que entravam no quarto falavam, nossa, esse quarto aqui tá diferente. Por quê? Do primeiro ao último dia, era só palavra de bênção, não tinha doença, ninguém falava disso, a gente só falava coisa boa, assistindo cultos, recebendo pastores, recebendo pessoas, fazendo louvor lá. Cara, era só oração, só... Poxa vida, isso é viver... Aí você pode falar assim, mas aí na hora que você tá na cama de um hospital, é isso que você tem, né? Só que são nesses momentos em que você é quebrado, em que eu fui quebrado pra caramba, por exemplo. Só para vocês terem uma noção, não vou entrar porque não é esse o tema, mas eu tinha 99,9% de ter um câncer. E no final das contas, palavras do meu médico, que é um paquistanês, ele falou assim, o que você teve foi tão raro que foi benigno. Um tumor de 13/13 e foi benigno. Então assim... Cara, eu não tenho dúvidas do agir de Deus naquele momento ali. Eu não tenho dúvidas do porquê a gente teve que passar por esse deserto, esse momento difícil. Eu não tenho dúvidas. Só que você não precisa passar por esses momentos para você encontrar Jesus. Você não precisa passar por esses momentos para falar, cara, eu tô fazendo tudo errado. Tá tudo uma droga, e isso é culpa minha. Porque as pessoas têm isso também, delegam a queda. Se Deus existe, não teriam crianças com fome. Se Deus existe, eu não estaria aqui. Não, cadê Jesus nessa hora? As pessoas fazem umas perguntas, desculpa gente, perguntas burras, questionamentos burros, de pessoas que não entendem absolutamente nada, que não vivem a intimidade. Hoje a gente vive uma crise de identidade que tira a intimidade. O que é isso? A pessoa não sabe quem ela é. Então ela não sabe quem ela é em Cristo, ela não sabe a identidade dela, ela não sabe que ela nasceu para governar sobre tudo nessa terra, através da palavra de Deus. Ela não sabe nada disso, nada. Por que ela veio nesse mundo? Por que a gente vive? O que é a vida? E as pessoas, os super intelectuais, eles tentam dar respostas sempre muito complexas para esses temas, né? Ou seja, não sei te responder. Eles não sabem a identidade deles. Isso tira o quê? A intimidade, que é o quê? Se eu sei a minha identidade, eu consigo ter intimidade através da minha busca do quê? Crescente consciência com Jesus, crescente consciência em ler a Bíblia. Eu não era um cara que lia a Bíblia. Só que hoje está na minha rotina. Tem dias que eu não leio todos os dias a Bíblia, mas 90% dos meus dias eu leio a Bíblia. Todo dia pela manhã, logo a primeira coisa. E antes de dormir a gente faz uma leitura, eu e a Adriana. Então é um crescimento. Entende?
Por isso que eu tô te falando, eu não consigo detectar um momento em que minha vida foi transformada. Eu lembro de alguns momentos em que minha vida foi transformada. E isso só foi como se fosse aumentando enchendo cada vez mais a xícara, sabe? Só que hoje as pessoas, elas vão num culto e aceitam Jesus, vão lá na frente, no apelo, tal, voltam para casa e elas acham que já encheu a xícara. Que é isso, pronto, a partir de agora eu sou transformada. E não age para que a transformação ocorra. Lembra sempre, Deus te dá o caminho. Se você não caminhar de acordo com o caminho que Ele te deu, para onde você vai? Então existe a parte de Deus e existe a sua parte. E a sua parte é seguir a parte de Deus, mas ser sem identidade e intimidade você não consegue. Você entende como é uma busca crescente por consciência? Você concorda com isso ou não? Demais, é essa busca por santidade, essa busca por encontrar essa intimidade com Deus. Quantos segredos eu ouvi no meu quarto? Porque a Bíblia garante, ela fala assim, aos seus íntimos, Ele revela segredos. E foi na intimidade que eu consegui ouvir os segredos, que eu consegui ser transformada. Eu lembro uma vez numa oração tão simples que para muitos iria dizer assim, meu Deus, é sério que ela está fazendo isso? Eu estava dentro do carro e eu orei, eu falei assim, Deus, eu não sei por que eu sou tão psicopata com organização de casa. As coisas precisam estar no lugar, as coisas não podem... E eu sofria porque as coisas estavam fora do lugar. Eu falei, Deus, por favor, me ajuda. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu cheguei ao ponto de ver minha filha não deixar as amigas dela brincarem no quarto dela porque ela não queria ver o quarto bagunçado. Quando aconteceu aquilo ali, eu me dei conta da sem noção que eu estava me tornando. Mas não é que eu exigia dela uma organização, mas é que eu vivia organizando tudo. Então ela via aquilo ali e ela não queria que brincasse para não desorganizar. Eu fiz essa oração e desde que eu fiz essa oração, eu nunca mais... Gente, foi assim, ó, tirar numa pinça. Eu nunca mais me estressei por causa de organização. Eu gosto de organizar, mantenho as coisas organizadas, mas eu não conseguia ter paz e eu fiz uma simples oração. Só que quando eu volto para a minha vida ao dizer que eu tive um encontro com Jesus marcado, foi porque eu cheguei no fundo do poço, no fundo do abismo que um ser humano poderia chegar. Que qual foi? E Rodrigo não chegou. Olha só, nós dois casados, nós dois juntos, nós dois nos amando, intimidade profunda. Não, nunca tivemos problemas no nosso relacionamento, de separar, de qualquer coisa, nada. Mas eu cheguei no fundo do poço, no abismo, sozinha. Por quê? Porque por muito tempo da minha vida eu lutei para ter uma vida melhor. Eu não queria ser pobre, eu não queria passar necessidade, eu não queria mais ter dificuldade, porque a minha vida toda foi marcada por dificuldade. Eu não queria isso para mim. E eu lutei com todas as forças que você puder imaginar para eu não ter essa vida e não deixar os nossos filhos viverem isso. Então eu tomei a frente do lado do meu marido, eu tomei a frente de fazer acontecer no meu limite, assim, de não aguentar mais, mas eu estava lá dando mais para não passar dificuldade, não deixar as crianças passarem dificuldade. E nesse tempo em que eu fui lutando e tomando o lugar do meu marido, deixando de ser feminina, deixando de ser mulher e me tornando o homem da casa, eu cheguei a um momento em que eu alcancei todos os objetivos que você possa imaginar. Vamos lá, eu tinha um chefe de cozinha dentro de casa, eu tinha 4 funcionários, estou falando no particular aqui, porque eu vou ter que falar dos meus defeitos, né? Senão eu vou acabar envolvendo você e eu não quero isso, porque você não teve nada a ver com isso. Todos, chefe de cozinha, 4 funcionários em casa, carro dos sonhos, carros do ano, alugando jatinho, fretando jatinho, para ver tudo que vocês possam imaginar, indo nos melhores hotéis. Eu nem sabia que existia hotel 5, 6 estrelas, viajando de primeira classe, executiva, coisa que eu nunca, gente, nem imaginava. E eu comecei a olhar para a minha vida e eu comecei a ver que eu não sorria mais. Eu não tinha sorriso. Era aquele semblante bem sempre sério, sempre pesado, sempre tipo muito caxia. As coisas têm que estar muito funcionando. Peraí, eu tenho que estar trabalhando, eu não podia ficar sem trabalhar. Eu cheguei a um ponto numa viagem com o Rodrigo, eu não sei se eu contei isso no podcast ou em algum momento, que a gente estava numa viagem com o Rodrigo, com as crianças, e eu estava enlouquecida porque não estava tendo problema naquela viagem. E aí eu liguei para minha terapeuta e falei, ô Valdeia, eu não sei o que está acontecendo. Eu não estou feliz. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Ela falou, Adriana, porque você não consegue viver num ambiente de paz. Seu ambiente foi tão forte de causa a vida toda, que quando você está num ambiente de paz, você desconhece. Aquilo não é habitual para você. Você não sabe lidar. E aí eu comecei a tomar consciência de algumas coisas, só que, olha que loucura o fundo do abismo.
eu comecei a falar assim, não, mas não é isso a vida, tem alguma coisa. Gente, eu não conseguia lembrar de Deus. Não conseguia. Eu não conseguia lembrar que anos atrás eu implorava a Deus para ter uma vida melhor. Eu implorava. Gente, eu chorava de perder as minhas forças falando, Deus, por favor, me dá uma vida melhor. Eu não quero esse sofrimento, eu não quero ter essa falta de dinheiro, por favor, me dá uma vida. Eu implorava. Quando a gente começou a ter a vida melhor, incrivelmente incrível, eu não lembrei dele. Pela felicidade dos meus filhos, eu não lembrava Deus, Jesus, Espírito Santo. Mas sabe o que é isso? Isso acontece muito mais do que você imagina. Que é quando as bênçãos nos tornam vaidoso. Então, quando a gente alcança a bênção, a gente esquece do Deus que deu a bênção. Eu não lembrava. E isso acontece muito e as pessoas não conseguem identificar isso. E aí as pessoas muitas vezes falam pra gente, né? Ai, muito bom, vocês têm dinheiro e estão aí falando de Deus. Cara, era muito é mais fácil pra vocês. Pô, pelo contrário, cara, faça uma varredura na vida, olhem ao seu redor, olha ao redor do mundo, né? As pessoas mais bem-sucedidas, normalmente elas ficam mais autossuficientes. Então elas procuram menos ainda a Deus. E aí, isso é bíblico, inclusive, tá? Não deixe que as bênçãos o tornem vaidoso. Você não pode deixar que as bênçãos tragam essa vaidade pra você, porque você vai se envaidecer e você vai falar, cara, eu sou o cara, você não é o cara. E eu cheguei nesse lugar. Só que o Rodrigo não. Rodrigo sempre muito consciente, muito pé no chão. E ele começou a falar pra mim, minha vida, vamos na igreja? Uai, que igreja? Fazer o que na igreja? Vamos rezar um pouco, vamos... Não, amor, eu tô ocupada. Aí, hora ou outra, eu falava assim, ai, vamos fazer um grupo de oração em casa? Mas eu não lembrava de Deus. Olha a religiosidade. E não conseguia fazer. Eu lembro de Celção e a Paty, depois eles me contaram, eles falaram assim, lembra quantas vezes você tentava fazer um grupo de oração? Lá em casa, lá. E aí, o que aconteceu, gente? Eu senti o vazio tão grande que eu comecei a ir pra, tipo, mulher que lê a mão. Foi aí que eu entrei no abismo. Eu comecei a querer saber do meu futuro. Eu comecei a fazer negócio de energia. Eu colocava uma pedra na testa, eu colocava uma pedra no pescoço, eu colocava uma pedra no umbigo e ficava lá, igual uma múmia. Posso falar uma coisa aqui? Forte isso aqui que eu vou falar. Pode falar. Até que um dia a Adriana vai, sei lá o nome disso, e aí o cara fala pra Adriana, ó, você e seu marido, vocês vão se separar. E ela chegou e contou isso aí pra mim. Você lembra disso? Não. Ah, eu lembro de onde estava. Eu olhei pra você e falei, cara, tipo assim... Sério? Opa! Por Deus? É sério? Peraí, rapidinho, agora esquece que eu tô gravando podcast. Por que eu estaria mentindo? Eu não tô lembrando disso. Meu Deus. E aí o cara falou o seguinte, foi um dos últimos lá que você procurou, olha que doideira isso. E aí ele falou isso e eu falei, cara, na boa, se a minha esposa está acreditando que nós iremos nos separar porque um imbecil, mentiroso, charlatão, tá falando para ela que leu isso, obviamente para criar um pânico nela e ela ficar dependente dele de entender como eles iam reverter essa situação, e a minha esposa pagar para ele ainda, cara, é porque a gente vai separar mesmo. Eu falei, ele tinha razão, vagabundo. Que doideira. Olha que loucura isso. Olha o quão cega. Mas sabe por quê? As pessoas começam a buscar. Não, mas olha só, demônio. calma. Entenda a vida, Adriana, uma aula rápida aqui para vocês. Sempre que uma pessoa não tem intimidade com Deus, ela busca fugas. Sempre que uma pessoa não tem intimidade com Deus na sua casa, ela busca fugas da realidade. Ela busca vício, ela busca bebida, ela busca pornografia, ela busca sexo fora do casamento, ela busca o outro que vai jogar búzios, o outro que vai ler mão, o outro que vai fazer uma adivinhação aqui pro seu futuro, a mãe de Ná e não sei o quê. A pessoa sempre está buscando, sempre buscando fugas da realidade, ao invés de voltar a cabeça dela para a identidade dela. Por quê? Porque ela não sabe. A gente volta no que eu falei logo no começo aqui. A identidade gera intimidade. Quando você não sabe sua identidade, você se torna quem? Uma pessoa perdida. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não pertenço a isso aqui. Então, cara, eu posso ter o avião, eu posso ter o Rolls Royce, eu posso ter o que for, uma mansão aqui na Flórida. E é isso, pronto, acabou.
você vive uma vida sem contentamento, que é outro princípio que as pessoas têm que desenvolver. Cara, assim, a gente já passou por momentos onde a gente estava muito contente com pouco e a gente foi conquistando, na época que a gente começou a fazer dinheiro, e que a gente perdeu um pouco do contentamento. Já percebeu? Lembro de Então, assim, tiveram alguns momentos em que a gente olhava, caramba, é aquela história, a gente tá vivendo aquilo que a gente sempre pediu a Deus, aquilo que a gente sempre sonhou, mas eu esqueci que eu tô vivendo o que eu sempre pedi, então eu não dou valor para isso que eu tô vivendo nesse momento. Olha que louco isso. Ah, poxa, eu tô aqui nos Estados Unidos, cara, nunca nem sonhei em ter uma casa num condomínio maravilhoso nos Estados Unidos, meus filhos estudando numa escola cristã aqui, aprendendo, num país seguro, outra língua, vivendo uma vida que a gente sempre sonhou de tipo assim, de ser um objetivo, mas não era um objetivo nosso como casal. Então a gente está muito além do que a gente sempre desejou, e a gente olha para isso e fala, poxa, mas a casa podia ser maior, né? Ah, essa parede aqui podia ser de madeira, né? Ah, porque o carro, vamos trocar por um carro assim, pô, tem 3 carros na garagem. Ah, mas a academia tá um pouco pequena, você não acha? Sempre sem contentamento. Sempre, você tem que ser um eterno inconformado com a sua situação para buscar uma excelência. Agora, não ter o contentamento com tudo que Deus entregou na sua vida, tudo na sua vida é através de Deus. Tudo. O seu trabalho, não, mas eu me esforcei muito. Sim, cara, Deus te capacitou para isso. Quando você entende sua identidade, você começa a entender, a ver o mundo com outra perspectiva. Foi isso que foi acontecendo na nossa vida gradualmente, aos poucos. Só que na época eu não tinha esse contentamento. Na época, tudo que estava de maravilhoso eu não conseguia ter felicidade, eu não conseguia. Era um vazio dentro de mim, mas era um vazio ensurdecedor. Eu lembro de pegar uma folha de papel para poder escrever as coisas que me faziam feliz, porque eu não estava conseguindo encontrar. Não tinha problema com os meus filhos, não tinha problema com meu marido, não tinha problema na minha casa, não tinha nada. Mas eu não conseguia ter uma felicidade. Quando eu escrevi nesse papel, as coisas que me faziam feliz era dormir à tarde, era estar com a minha família, era poder dormir num domingo à tarde assistindo filme com eles. Não tinha nada naquela lista que o dinheiro podia comprar. Só que anos atrás eu estava colocando como objetivo e o ponto final o dinheiro. Era aquilo que o dinheiro podia proporcionar. E não existia nenhuma pessoa que me fizesse desacreditar disso. Afinal, o problema de toda minha mãe, de todo meu pai, de toda a minha vida foi o quê? O dinheiro. O dinheiro era o motivo das brigas, a falta do dinheiro. A falta do dinheiro era o motivo de passar necessidade, a falta do dinheiro era o motivo de passar humilhação. Então eu lembro de estar fazendo faculdade de odonto, meses antes de entrar no Big Brother, eu fui chamada por 3 vezes para fora da sala de aula para me cobrarem porque meu pai não estava pagando a mensalidade. E eu, por ser muito correta, eu me senti muito humilhada por aquilo. Eu não aceitava. Então, passar por necessidade novamente, para mim, era inaceitável. Quando a gente chegou na prosperidade, quando a gente chegou num ponto que a gente nunca imaginou, foi quando eu esqueci completamente e comecei a falar, porque eu fiz, porque eu isso, porque eu aquilo. Só que a parte mais incrível é que Deus teve misericórdia de todas as minhas ignorâncias, de todas as minhas soberbas, de todo o meu orgulho, de todas as minhas falas terríveis, que eu não diria para você hoje que eu tenho vergonha. Por muitas vezes, na minha conversão, no meu encontro com Jesus, eu chorava muito por vergonha. Só que eu comecei a perceber que aquilo não provinha de Deus. O Satanás, ele tentava me fazer sentir vergonha, me fazia parecer que eu não sou merecedora. Olha o que você fazia antes, olha o que você falava antes, e agora você está aí apaixonada por Jesus. Você é uma mentira, não existe isso. Você estava indo lemão, você estava fazendo energia, agora você está falando para todo mundo que você ama Jesus e Jesus mudou sua vida. Ele tentava me culpar e me acusar, até que Deus falou para mim, não sou eu que estou fazendo isso com você. Porque quando você retorna ao caminho de Deus, à presença de Jesus, todos os seus pecados são lavados, ele é jogado tudo no mar do esquecimento. Ele não te acusa, ele não te aponta, ele só fala assim, ó, voltou para mim, agora vá e não peques mais. Anda no meu caminho. Não me sacaneia também. Não vai ficar brincando. Por isso que às vezes eu falo na internet assim, eu oro por tal pessoa para ter um verdadeiro encontro com Jesus. Aí algumas pessoas escrevem assim, mas fulana já tem. É diferente. Eu cantava louvor com o Rodrigo. 2 horas depois eu estava rebolando a bunda. Agora tá diferente. Cantava louvor com o Rodrigo.
3 dias depois estava fazendo churrasco e todo mundo bebendo, ficando, não embriagado, mas tipo aquele ambiente hostil. Eu vi um vídeo Cantava um esses louvor dias. com o Rodrigo e depois estava lá na internet falando baboseiras. Cantava um louvor com o Rodrigo e depois estava lá postando coisas que não agradam a Deus. Então, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, coisas que você fazia antes, você já não faz mais. Coisas que você falava antes, você já não fala mais. Coisas que você pensava antes, você já não pensa mais. Não significa que você vai mudar imediatamente tudo, mas conforme você vai buscando intimidade, ele vai te limpando, ele vai te trazendo consciência. Coisas que você fazia, seu corpo não aceita mais, seu espírito não aceita mais. Então, eu senti esse encontro, esse verdadeiro encontro, e eu falo que foi dia 3 de janeiro de 2021, porque foi quando, de fato, tenho muitas coisas para melhorar. Meu Deus, se eu não tivesse, eu já estava no céu com o Senhor. Tem muitas coisas para melhorar, mas a evolução e a transformação que Jesus fez na minha vida em particular, assim, foi incrivelmente. Pensa, Penso. se isso não tivesse acontecido, a gente estaria com os nossos filhos cantando as músicas que a gente cantava. Ainda não, porque ainda é um pouquinho novo, mas... Talvez eu estaria com Linda. Linda não sabe, não somos melhores que ninguém, tá? Mas Linda não sabe o que é rebolar. Linda tem 7 anos. Ela não sabe nem fazer o gesto. Você acha que se eu tivesse naquele caminho, o quê? Sexualizando minha filha? É porque acaba que os ambientes vão influenciando aí, as amizades, pessoas diferentes vão se aproximando. É um conjunto de fatores, né? Mas a Linda, por exemplo, tanto ela quanto o Rodrigo já tiveram crianças que a gente já entendeu que, caramba, não dá pra ter muito relacionamento, não. Sim. Porque, pô, uns palavreados, umas coisas assim que de menina de 12, 13 anos. Fala, ó, deve estar convivendo com alguma prima que é mais velha, que tá falando algumas coisas, tá se descobrindo e tudo mais, porque não é possível. Sim. Então, assim, aí já vai para um outro olhar, né? O olhar da educação do pai e da mãe para os filhos a partir da ótica cristã, a partir da Bíblia. Então, que também é um excelente episódio, inclusive, excelente tema para a gente falar. Legal, Né? O que é importante você entender que a transformação que Jesus vai causar na sua vida não é só na sua vida. Porque ele vai transformar a sua vida. Só que a partir do momento que você sabe que essa transformação é verdadeira e você não transborda isso, e você não multiplica isso, você está entrando em pecado também. Porque não existe, olha, descobri o que Jesus fez na minha vida e vou ficar quietinho aqui. Por isso que as pessoas saem falando por aí, poxa, saem convidando as pessoas para ir na igreja, saem convidando, e pessoas se sentem ofendidas. Ai, pronto, lá vem a Adriana, agora virou crente agora. Ai, porque não sei o que, agora tem que ir para a igreja. Ai, agora só fala de Jesus. Ai, as pessoas começam a se incomodar. As pessoas começam a se incomodar. Que se incomodem. Só que essas mesmas pessoas não se incomodam com a menina. Minha bunda, toma, arrasta pra cima e aposta no tigrinho aí, fera, vai ser bom pra sua família. Olha meu avião, vai, toma, vai, cervejinha, vai mãe, toma uma cerveja aí, vamos encher o rabo de cachaça. Gente, tô numa ressaca, isso não incomoda ninguém. Isso aí é tranquilaço, isso aí, ó, passa pano e segue a vida. Esse é o mundo, né? O mundo jaz no maligno, então agora você tem que entender isso. Jesus. Fala um pouquinho de Jesus pra você ver, só um pouquinho. 80% das pessoas que estão ao seu redor já vão virar a cara, tá? Escondido. As outras 20 vira a cara na sua frente mesmo. Então, todo mundo vai achar estranho, todo mundo vai criticar. Só que lembra sempre, pelo que estão te criticando? Se é por seguir os caminhos de Jesus, se é por ser uma pessoa melhor, se é por estar constituindo sua família, se é por educar seus filhos de uma maneira diferente, cara, você tem que se livrar dessas pessoas e seguir o caminho que você está seguindo. Aprenda isso vai ser impactante e através da sua vida, muitas outras vidas serão mudadas a partir do seu legado, dos seus filhos, da sua família, do seu exemplo. Porque as palavras, elas são boas, é legal, beleza, mas é o exemplo que arrasta a multidão. Então é isso, esperamos que vocês tenham amado, que tenha tocado seu coração, não deixe de compartilhar, de curtir. E coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem que a gente fale mais sobre isso também. É legal, acho que vale a pena. Beijo. Até o próximo.